Som. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, havendo número legal na forma regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária, realizada em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025, em 21 de junho de 2025. Todos fornecedores no Hospital São Lucas, em atendimento à intimação desta comissão. Peço favor para que acompanhe o depoente até a mesa. Boa noite. Boa noite, senhor Vinícius Costa Gomes da Silva. Correto. Eletrotec, a empresa. Sim. Se o senhor quiser ajustar a altura do microfone, fica à vontade, tá? Ok. Senhor Vinícius, antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-lo quanto aos seus deveres legais na condição de testemunha perante essa comissão parlamentar de inquérito. Nos termos da lei, a testemunha regularmente intimada tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos, de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão sem omitir ou falsear qualquer informação. De acordo com o artigo 4 da Lei número 1579/52, concomitante com o artigo 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha configura crime de falso testemunho punido com pena de reclusão. Feita essas advertências, passo a acolher o seu compromisso. Senhor Vinícius Costa Gomes da Silva, o senhor se compromete a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. Obrigado. Senhor Vinícius, nós vamos iniciar agora algumas perguntas. Se o senhor não entender, precisar que repita, é só pedir. Ok. Tá bom? E algumas questões vão parecer redundantes, porém, para melhor a gente elucidar algumas questões, tá bom? Perfeito. Sua função na empresa? Eu sou proprietário da empresa e técnico responsável. Qual o serviço ou produto que o senhor fornece para o Hospital São Lucas? Nós fazemos manutenção no grupo gerador do Hospital São Lucas. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vinícius. O senhor é sócio administrador, possui uma participação societária na empresa fornecedora? Sim. O senhor é proprietário, conforme o senhor já mencionou, né? Sim, sou Único proprietário? Único proprietário. Ok. Boa noite. Boa noite. A empresa representa atualmente, presta serviço de forma ininterrupta durante 24 horas por dia ao Hospital São Lucas? Perdão, não entendi a pergunta. Se a empresa presta atualmente serviço de forma ininterrupta ao hospital? Não mais. Não mais. Não mais. Não mais por rescisão de contrato, né?
E o seu contrato iniciou quando? Nosso primeiro contrato foi em 2017, se não me falha a memória, em julho de 2017, quando a gente começou a prestar serviço. Quem presidia a instituição na época? Senhor Osvaldo. E esse contrato do senhor, ele continua desde 2017? Alguma vez já teve alguma interrupção? Sim, desde essa época nós prestamos serviço, nós fazemos serviço mensalmente, né, de inspeção e manutenção do grupo gerador do hospital. Houve uma renovação do contrato, uma alteração no contrato no ano de 2020 e no ano de 2023, 22 para 23, ficamos sem pagamento por diversos meses. Foi quando a gente encerrou os atendimentos e ainda não recebemos essas quantias, né? O senhor pode nos precisar quando iniciou essa falta desse pagamento? O mês e data? Eu não consigo... Mas o senhor depois consegue levantar essas informações e nos passar? Tem, sim, perfeitamente. Todas as notas fiscais, boletos emitidos. E o senhor deixou de prestar serviço para o hospital tem quanto tempo? Eu não vou saber precisar exatamente, né? Fizemos um último serviço para eles no ano passado, né? Uma reforma do quadro elétrico do gerador, e tentamos negociar a dívida que estava para trás com eles para a gente dar continuidade ao contrato, né? Então, o que eu me lembro é a última vez que a gente prestou serviço, que é um serviço extra-contrato, né? Que nós tínhamos um contrato de manutenção continuada, né? Mensalmente. E existem alguns trabalhos que a gente faz que não é previsto dentro do nosso contrato. Então, nós prestamos um último serviço para eles foi em dezembro do ano passado, e que acabou, né, de ser concluído no começo desse ano. As datas exatas eu não consigo te falar por esquecimento mesmo. Mas o senhor depois, se puder levantar para a gente Claro. agradece, tá? E o senhor me disse agora que o senhor tinha um contrato, mas fazia uma outra prestação de serviço à parte. O senhor poderia explicar para a gente, para a gente poder entender? Se quiser, eu tenho até um dos nossos contratos em mãos aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Dentro dos nossos contratos, a gente faz atendimentos de emergência, atendimentos mensais, fazer inspeção no equipamento, ver como é que está o funcionamento dele, tá? E estão previstos ali, vou exemplificar aqui, estão previstos serviços como limpeza e conservação do equipamento, regulagem das tensões do equipamento, etc. Alguns serviços que são serviços mais específicos de oficina, por exemplo, bomba injetora e bicos injetores, é um serviço à parte que a gente cobra quando é necessário, né? Então é cobrado algo à parte. Radiador, reforma total ou parcial do equipamento, tudo isso são serviços que são à parte. Os serviços que a gente faz dentro do nosso contrato de manutenção não está especificado em contrato. Tá, mas esse serviço que você... Não, vamos lá. No contrato, você tira uma nota. Sim. E nesse serviço à parte, como é feito? Uma outra nota, uma nota à parte. Também é retirado uma nota à parte? Sim, uma nota à parte, sempre com notas fiscais. E esse serviço, ele precisa de reposição, às vezes, de peça? Sim. E essa reposição é feita pela própria empresa ou o hospital tem que comprar em outro local para fornecer para vocês? Não, normalmente a gente passa um orçamento, e isso depende muito da demanda, né? São coisas específicas, como vamos dar o exemplo de um radiador, por exemplo, que a gente precisou trocar um radiador lá porque o radiador, a colmeia do radiador já estava danificada e não dava mais reparo. Precisamos trocar a colmeia. Então a gente gera um orçamento, manda para aprovação da administração e após aprovado para fazer o serviço, nós compramos a peça e efetuamos reparo. Então quando a gente vai fazer a prestação de contas, a gente emite uma nota fiscal ali daquela peça e os serviços realizados também. E existem notas fiscais
desse tipo de serviço também aberto, além das notas mensais? Não, né? Não. Eu tô, a Priscila, minha secretária, tá? Me ajuda mais nessas questões burocráticas. Só mais a parte técnica. Não. Então não. Só mesmo do contrato. Obrigado. Vinícius, qual que era o valor mensal estabelecido com a sua empresa e o Hospital São Lucas? Nós tínhamos vamos lá. Deixa eu ler aqui. Nós firmamos um contrato em 14 de agosto de 2020, tá? E nessa data o valor era de R$ 525 estipulado. Isso sofre reajustes anuais. O último ano que a gente prestou serviço para ele, as notas fiscais já estavam no valor de R$ 600 mensais. Ok. E quando você finalizou o seu contrato com São Lucas? Quando eu finalizei... Você rompeu o contrato? Na verdade, por falta de pagamento. A gente deixou de atender, porque, se não estou enganado, ficaram 14 parcelas em aberto, a gente sem receber. Isso que eu ia perguntar. Você sabe falar qual é o valor, o montante que o hospital lhe deve? O valor, sim. O valor foi R$ 8.400. Inclusive, nós tentamos negociar essa dívida com eles. Eles assinaram para a gente um termo de confissão de dívidas, se comprometendo a pagar. A gente ia parcelar isso para eles sem juros, mas infelizmente não pagaram. Esse é o valor total, Vinícius? Sim. A sua empresa colocou o hospital na justiça? Não. E você sabe nos dizer se tem uma outra empresa fazendo a manutenção de gerador hoje, atualmente, no hospital? Não sei dizer. Imagino que não. O senhor pode depois nos fornecer essa carta da confissão de dívida? Sim. Por favor, tá? Posso. Vai ser solicitado. Se Obrigado. quiser, esse aqui é uma cópia, tá? Tá, ok. Pode ficar com vocês aqui, tá? Vinícius, se em algum momento a prestação de serviço foi paralisada, a falta de pagamento, em algum momento a prestação de serviço foi paralisada? Sim, desde que houve o primeiro atraso do serviço, a gente comunicou, né, por telefone, às vezes presencialmente, que por falta de pagamento a gente ia precisar de interromper. Só que durante ainda um ano e pouco a gente ainda fez atendimentos para eles, mesmo sem pagamento. Mesmo sem o pagamento, você ainda continuou um ano e pouco ainda? Sim, um ano e pouco. Você presta serviço em outros hospitais também? Diversos. E a ausência dessa manutenção? O que isso pode causar de danos para os moradores que tanto precisam do hospital? Uhum. Então, o intuito da manutenção justamente é averiguar, né, o bom funcionamento do equipamento. Eu acredito que, por conta assim, de uma reforma, né, que a gente fez, foi o último serviço prestado, né, no painel elétrico lá, a gente fez uma modernização no equipamento, deixou ele em estado de novamente, né, porque é um equipamento bem antigo. Isso trouxe confiabilidade e eu acho que de alguma forma eles ficaram até mais tranquilizados quanto a isso. Mas sim, a falta de manutenção, não só no gerador, mas como em qualquer outro equipamento no hospital, vai afetar diretamente a vida dos contribuintes, né? O hospital hoje ele tem um gerador reserva ou ele só tem um? Não, só tem um. Só tem um? Só tem um e não atende o hospital todo. Não atende o hospital todo. Só as áreas críticas, né? Entendi. E o senhor, nesse período que o senhor ficou lá, o senhor já presenciou situações de precisar do gerador e ele não está em funcionamento? Eu presente não, mas já houve Relatos. situação, sim, já houve situação de faltar luz. É um equipamento, né? A gente tem que pensar nisso. É um equipamento que pode ocasionar falha. E é uma das falhas que era constante, que desde que a gente iniciou o contrato, a gente sempre relatava, olha, precisa de modernizar a parte elétrica, porque está bem precária, isso, aquilo, etc. E foi só no ano passado que a gente conseguiu realizar esse serviço aí para dar uma nova vida para o equipamento, por assim dizer, né?
Vinícius, em outros hospitais que você presta serviço, existe algum equipamento desse reserva? Infelizmente, não. Não. Isso é uma prática que a gente até costuma dizer assim que no meio da manutenção que a gente fala que quem tem dois tem um, né? Quem não tem um não tem nenhum. E a gente já prestou serviço para a área de saúde todinha de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda. Infelizmente, nenhum hospital tem gerador de redundância. Não é só aqui, tá? Deveria ter, na nossa opinião. Seu Vinícius, o senhor é técnico na profissão há quantos anos? Eu sou formado desde 2014. Desde 2014. Isso. Na sua opinião técnica, o hospital deveria ter mais de um aparelho? Sim, não só o hospital em questão que a gente está falando, mas todos os hospitais deveriam ter um backup, né? Um gerador em backup do outro, para que na falta de um, que acontece, né? É um equipamento, pode sofrer um problema aí a qualquer momento, mesmo com manutenção em dia. Na minha opinião, sim, deveria ter 2 equipamentos. Tecnicamente falando, tá? Numa falta de energia no município, um aparelho gerador que não esteja em boas condições e venha a falhar no momento em que o hospital precise utilizar, isso causa risco de morte para paciente? Sua opinião técnica? Sim, se a gente estiver falando... bom. Eu digo, se o hospital precisar utilizar algum aparelho naquele momento, seja necessário para utilizar no paciente. Sim, pode interromper uma cirurgia por falta de eletricidade. Normalmente, assim, aí já é uma área técnica mais voltada para a médica, né? Mas, assim, como a gente presta serviço para vários hospitais, normalmente existem, principalmente na área de respiradores, né? Baterias reservas nesses equipamentos, assim, que garantem, sei lá, eu não sei quanto tempo, 1 hora, 2 horas de uma eventual falta de luz e não funcionar o gerador, por exemplo, né? Mas sim, a falta de luz sempre vai trazer prejuízos aí, de fato pode trazer também a morte de alguém no meio de uma cirurgia e o equipamento não funcionar, você precisar de fazer um procedimento que só se faz com energia, um compressor ligado, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, com certeza a falta de energia vai trazer prejuízo, sim. Em quanto tempo, quando, por exemplo, acaba a energia que é fornecida por empresas privadas, o gerador ele entra em funcionamento? Como funciona? Normalmente o gerador da PAMIC, ele é um gerador automático, né? Então, ao faltar a luz ou alguma outra anormalidade da rede, normalmente dentro de menos de 30 segundos ele já dá partida e transfere carga, né? Mandando energia, né? Por assim dizer, né? Para o hospital. Mas ele hoje não sustenta todo o hospital? Não só hoje, né? Na verdade, é um equipamento pequeno. Esse equipamento, quando foi adquirido, não sei... Quando eu digo ele, eu digo a capacidade dele, né? Isso. Não sei quando esse equipamento foi adquirido, né? Não foi com a nossa empresa, tem muitos anos. E, se não me falha a memória, ele atende o CTI e o centro cirúrgico. São as partes... E o elevador também. Tem algumas partes do hospital que não são atendidas pelo gerador, devido à capacidade dele, né? Esse tipo de equipamento tem tempo de vida útil? Sim. É muito semelhante a um caminhão, né? Vamos dizer. Ele tem um prazo de validade. Porém, as manutenções vão sempre estender o prazo de uso. Modernizações, como o caso que a gente fez também, vão estender o bom uso do equipamento. E o senhor não sabe nos informar de quando ou quanto tempo tem esse gerador, né? Não sei quando foi comprado, não. Obrigado.
Existe algum relatório ou ordem de serviço que registre a execução das suas atividades? Sim. Uhum. O senhor depois pode fornecer para a gente? Podemos fornecer. Nós emitimos relatórios Eu técnicos. digo das manutenções. Uhum. Vinícius, o senhor mencionou para a gente que são praticamente 14 meses em atraso, né? Uhum. Foi apresentada alguma justificativa pela direção do hospital referente a esses atrasos? Eles sempre justificavam que estavam esperando um repasse de verba. Repasse de verba? Uhum. A justificativa era sempre a mesma? Sempre a mesma. Através de reuniões presenciais, conversas no WhatsApp? Como Às vezes a Priscila poderia me responder melhor, mas assim, a gente ela sempre... pode te responder e você falar, Uhum. tá? Por e-mail Um também. minutinho só. Ana, por favor. Acompanhe ela. A gente vai autorizar que ela fique ao lado dele. Obrigado. Mas, Vinícius, só peço por favor para que ela lhe passe a informação e você Sim. que nos informe, tá bom? Obrigado. Ô Vinícius, e você falou que trabalha em diversos hospitais, né? Uhum. É normal esse atraso de pagamento de fornecedor? Quando é área pública, infelizmente sim. Que não é o nosso caso, né? Não é o caso da PAMIC, né? Mas tem algum hospital que você forneceu ou fornece serviço que tem tanta inadimplência assim? De área pública, sim. Tantos assim, não. Esse é bem excessivo. E esse débito que o Hospital São Lucas tem com a sua empresa, isso afeta alguma coisa no seu dia a dia? Graças a Deus não, porque nós temos um bom controle das finanças, né? Mas é um dinheiro que é nosso por direito que a gente não recebeu. E em nenhum momento você nem sua empresa pensou em colocar o hospital na justiça para tentar receber esse valor de débito? Na verdade, a gente entrou com solicitação de protesto dos boletos bancários, né? Certo? Fizemos Você pode nos fornecer essa solicitação? Você tem cópia solicitação... do protesto? Ah, sim. Ok. Senhor Vinícius, a forma de pagamento era por transferência bancária, cheque, dinheiro ou outros meios? Do contrato sempre por boleto bancário, tá? Mas já teve vezes de pagamento por cheque, por exemplo, do último serviço que a gente prestou no final do ano. Por dinheiro, não. Somente por boleto e por cheque em específico essa ocasião, última ocasião. O senhor se lembra se na época esse cheque era jurídico ou físico? Eu tenho a cópia aqui. Só tem? É jurídico. Depois nós vamos solicitar também, tá? Acho que tá na última, pai. Que eu já respondo aqui, mas Então, jurídico, não, sim. tranquilo. Pode ficar tranquilo. Sim, ó, tá em nome de Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância de Quatis. Jurídico. Obrigado. Mas, seu Vinícius, o senhor disse que iniciou lá o primeiro contrato em 2017. 17. Os pagamentos também, desde aquela época para cá, eram feitos de que forma? Por boletos bancários. Sempre por Sempre boletos. Isso. A gente sempre teve essa prática padrão de emissão de nota e boleto ao cliente, até para o nosso controle interno mesmo, né? Já foi solicitado à sua empresa que emitisse nota fiscal sem correspondente entrega do seu serviço? Negativo. Houve orientação por parte de algum gestor ou administrador do São Lucas
para alterar valores, datas ou incluir informações inverídicas em documentos fiscais ou de serviços? Para mim, não. Você tem ciência de alguém que tenha feito esse ato? Algum Isso. fornecedor? Também não. Ok. A empresa tem conhecimento de outros fornecedores que atuam de forma irregular junto ao hospital? Outros fornecedores irregulares, eu não entendi a pergunta. Vamos lá. A Deu a empresa... impressão que eu também estou no meio. Não. Não, outras empresas também eu achei... Não, então, a empresa tem conhecimento de outros fornecedores. Tá? Se vocês conhecem algum outro fornecedor... Isso. Sim, eu não aí. entendi a sim, formulação sim, da sim, pergunta isso, que deu sim. ambiguidade aí. Não conheço. Não tem? Não. Nosso relacionamento sempre foi muito estreito, gerador. Nós não tínhamos, por assim dizer, contatos além do que realmente precisava, que era parte do equipamento funcionando, né? Sempre a questão técnica, né? Questão técnica, isso aí. Seu Vinícius, na sua percepção, o senhor enxerga que há indícios de favorecimento de determinadas empresas pelo Hospital São Lucas? Não sei se eu compreendi a pergunta, mas eu acredito que não. A sua empresa está com um atraso de quantos meses? Quase 14 meses. Quase 14 meses. O senhor já escutou relato de alguma outra empresa que também esteja... que o hospital esteja devendo também o pagamento? Eu escutei aqui hoje, né? Em nenhum momento o senhor esteve presente no hospital para conversar? Nunca escutou isso dentro do hospital? Em algum momento de manutenção que o senhor foi fazer? Não porque realmente, assim, primeiro que nem sempre era eu que ia fazer os atendimentos, né? Eu sou gestor da empresa, sou da área técnica também, então a grande maioria das vezes quem ia prestar o serviço era algum dos técnicos que trabalhavam com a gente. Então, assim, eu desconheço qualquer informação desse nível. E também não teria problema nenhum de dizer que eu saberia, porque... Esse favorecimento é nessa questão, entende? Chamou um fornecedor, chamou ele para ser pago, ou então para entrar num acordo. Sim, não, também não. Ok. Vinícius, sua empresa já foi vítima de tentativa de corrupção, proposta de vantagens indevidas ou recebeu orientação para prática que contrarie os princípios da legalidade e moralidade pela administração do Hospital São Lucas? Não. Não? Não. O senhor já teve algumas vezes aqui no hospital? Sim, diversas vezes. E o que você acha da estrutura do hospital? Bom, eu me restringia muito e ali a parte do gerador mesmo, né? Era gerador e refeitório, que às vezes a gente ia tomar uma água, café e banheiro. O restante ali eu entrei algumas poucas vezes. Quanto à estrutura, eu acho que é comum aí de cidade de interior mesmo. O senhor já ouviu relatos durante essas vezes que o senhor esteve aqui sobre o hospital ter atraso com fornecedores, médicos, funcionários, atraso de pagamentos? Não, foi a pergunta que eu respondi anteriormente. Eu nunca tinha ouvido falar. A gente imagina, né? Porque nós não somos os únicos prestadores de serviço. A gente já passou por situações semelhantes em outros lugares também, principalmente na esfera pública, né? Que fica sempre em atraso. Então, assim, a gente, com certeza, a gente tinha a ideia de que a gente não era os únicos a estarem em débito. Agora, quem é que está devendo, para mim, pouco importa, né? A gente não ouvi dizer diretamente, mas a gente tinha certeza que tinha mais gente sem receber, como a gente estava, né? Como a gente está. Mas você nunca ouviu relatos durante as vezes que você esteve aqui? Não. Você só... Não, porque eu me restringia à questão técnica mesmo. Ou era questão técnica, ou então eu vinha falar a respeito de pagamento do nosso pagamento. Não tinha mais informação além disso, né?
Ok. Como que o senhor avalia a gestão da Associação de Pais e Amigos quanto à seriedade, organização e o cumprimento das obrigações contratuais? Levando em consideração a forma que a gente está hoje sem receber, a avaliação seria ruim, né? Mas eu não posso julgar toda a parte pelo que a gente passa, né? Pelo que a gente passou. Então, eu não posso dizer assim, a prestação de serviço é ruim deles. Não posso dizer isso. Agora, quanto à parte financeira e de pagamentos, o que é relativo à nossa empresa, é realmente ruim. Vinícius, a sua empresa, no caso você como proprietário, diante do que você vive durante esses anos todos, em outros hospitais também, você acredita que os atrasos, igual o seu, 14 meses de atraso, dificuldades se devem à falta de recurso público, à má gestão, ao desvio de finalidade, algum outro motivo? No seu ver, na sua concepção, o que você acha que essa empresa ficou 14 meses sem fazer seu pagamento? Então, eu sempre acreditei e acredito até hoje que é falta de repasse de verba pública. É o que sempre foi passado para a gente, né? Então, qualquer outra coisa que eu dissesse seria especulação da minha parte. É o que sempre nos falaram. Olha, não recebemos repasse. Estamos esperando. Essa semana sai, essa semana sai. Quem escuta isso... Você teve muitas promessas de pagamento. Quem escuta... No entanto, a gente tem um termo de confissão de dívida assinado por eles, uma renegociação que nunca foi paga. E mesmo quando você comunicou ao hospital, no caso era da direção do atual presidente Rosa, quando você comunicou que não iria mais fornecer o seu trabalho, o seu serviço, nenhum momento ela te chamou para poder que você continuasse, permanecesse no hospital, tentasse regularizar essa dívida? Dizem que dor de barriga não dói uma vez só. E toda vez que a barriga doía, era na nossa parte que eu batia. Vinícius, eu tive um probleminha no gerador. Vocês sabem qual o serviço que precisa ser feito. Por favor, ajuda a gente. E assim, a gente se compadece porque se eu não prestar um serviço, é um direito que a gente tem, eu não vou estar prejudicando a dona Rosa, o seu Oswaldo, seja lá quem for. Estou prejudicando a população de Coatis. Verdade? Sim. Então, assim, por uma questão afetiva, não sei se é essa palavra, né, mas por algo pessoal, eu atendi diversas vezes, né, na emergência, o hospital, mesmo com os pagamentos sem atraso. Então, mas quando o senhor realmente concretizou que não iria mais prestar o serviço, o senhor não iria mais fazer a manutenção, mesmo assim ela não te chamou para tentar negociar, pedisse para que o senhor permanecesse com o seu serviço? Na verdade, nós é que fizemos essa proposta para eles, para que a gente parcelasse, firmasse um novo contrato, né, fazendo todo o apanhado do que ficou para trás, mais ou menos assim. Vamos dar exemplo. Olha, vamos renovar nosso contrato, a gente vai reajustar o valor conforme os índices e todos esses atrasados que a gente tem para trás, a gente parcela isso aqui em tantas parcelas para vocês pagam o atrasado mais o do mês e a gente segue a vida legal aí, dando sem cobrar juros, sem cobrar nada. Era para receber o que tinha do valor da nota mesmo. Eles aceitaram isso, assinaram essa proposta, mas nunca pagaram. Depois que eles aceitaram, assinaram a proposta, depois de quanto tempo que você deixou de prestar o serviço? Que você acreditou que eles iriam cumprir com o que foi a gente já estava com o serviço suspenso. Já estava suspenso? Já estava suspenso nesse momento, tá? Que, como eu disse, o último serviço prestado foi no final de 2024, que se estendeu para o começo de 2025, até fevereiro, se eu não estou enganado, tá? E aí, nesse meio tempo, vamos negociar, vamos reaver isso aqui. É uma forma, assim, a gente já perdeu esse dinheiro, né? Infelizmente, já perdeu. Então, vamos arrumar um jeito da gente receber, ainda que seja pouquinho por mês, mas para vocês pagarem. Foi, então, que a gente fez essa proposta para eles, para dar prosseguimento a um novo contrato, mas esse novo contrato só iria entrar em vigor
a partir do pagamento da primeira parcela, né? Que nunca foi feito. Entendi. E após o senhor finalizar o serviço aqui no São Lucas, a direção do hospital já entrou em contato com vocês, solicitando que vocês fizessem alguma manutenção e pagassem por fora, sem ser diante do contrato que eles lhe devem? Não, porque assim, com a reforma que a gente fez do equipamento, restaurou a confiabilidade, o equipamento está legal, não está apresentando problema nenhum. Então, assim, está muito bom o equipamento. Então, por não apresentar nenhum problema, vai chegar o momento da dor de barriga de novo. E com certeza, eu sei que meu telefone vai tocar, vai pedir ajuda para a gente poder solucionar algum problema. Mas até o momento, não temos nenhuma solicitação. Ok, obrigada. Vinícius, são 14 meses, 14 notas. Sim. Também? Sim, 14 notas. São 14 mesmo, né? Assim, a gente pode errar no número aqui, tá? Sim. Mas, assim, pelo que está no papel aqui, são 14. A gente consegue levantar todas elas. E nesses 14 meses, a justificativa era que não recebia o repasse da verba pública. Sim. É bom salientar que não é a primeira vez que aconteceu isso de atrasos, tá? Já era comum de acontecer, assim, atrasar 3, 4, 5, 6 meses às vezes, e aí, saiu a verba, pagava a gente. Quando? Isso bem antes, né? Nos anos de 2020, 2021. Então, quem estava nessa gestão da presidência antes era? O senhor Oswaldo. Sim. Isso aí, né? Nessa época aí. De 2017 a 2020, eu não lembro quando foi que a senhora Rosa entrou. Então, assim, havia vez em quando isso de atrasar vários meses. Então, por isso que a gente, sim, continuava prestando serviço, porque eles vão resolver, vai receber e aí ele vai pagar a gente. Beleza, vamos continuar prestando serviço para eles, não vamos interromper. Então, por essa situação, sim, já não ser a primeira vez, tá? Isso, porque soa até estranho. Poxa, quem que presta serviço durante 1 ano e 2 meses sem receber? Isso é a conversa fiada, não, é porque a gente já tinha histórico disso antes, tá? E só para eu entender, quem passava as informações para o senhor, a justificativa agora, nesse período, era quem? Em qual período que vocês Nesse período dos 14 meses. Então... Nessa nova gestão, nessa nova presidência do senhor lá... Nessa nova presidência, quem é que passava as informações para o senhor? Informação Dona Rosa, nova gestão Dona Rosa, que é a gestora do hospital. Ela diretamente que informava vocês. Sim, a justificativa. Exatamente. E na gestão anterior? O senhor Oswaldo. O senhor Oswaldo e a secretária... Tem a secretária que é a Márcia. É secretária, não é? A Márcia? Não, agora dá... A senhora Márcia era secretária do senhor Oswaldo na época, né? Então, quando me refiro ao senhor Oswaldo, nem sempre exatamente ele, mas por intermédio da dona Márcia. Nessa gestão agora com a dona Rosa e a Márcia também, que agora é do financeiro, né? Então, sempre entre a dona Rosa, a dona Márcia e o doutor Oswaldo. Exatamente, entre os três, que eram os responsáveis. Fala mais uma. Não. Seu Vinícius. O senhor possui mais alguma informação, algum elemento que possa nos auxiliar nessa CPI, na elucidação dos fatos e no controle da regular aplicação dos recursos públicos? Não. Algo que o senhor queira falar, além do que o senhor já se prestou hoje? Eu só fiquei muito curioso do que se tratava essa CPI, né? Porque a gente ouve falar de CPI só na televisão. Então eu fiquei muito curioso e até constrangedor a gente ser chamado, que a gente fica sincero, o que aconteceu, né? Mas eu já entendi, trata-se de alguma coisa, algum desvio, né, de verba. Na verdade, nós não podemos afirmar, mas a elucidação de alguns fatos, entende? Principalmente para saber da forma que está sendo utilizada o dinheiro público, né? E essa é uma das funções
dessa CPI. É uma das funções nossa como vereadores fiscalizar, né? E dessa CPI, para a gente entender como está sendo utilizado essa verba pública, né? Se está sendo utilizado da forma correta. Certo. E por isso que nós estamos convidando em forma de intimação algumas oitivas, e o senhor fez parte de uma delas hoje. Foi através de uma denúncia de uma médica sobre atraso de pagamento que a gente teve essa informação. Sim. Onde, conforme o presidente da CPI, o Leandro, falou, a gente achou a necessidade de abrir a CPI, e quando a gente abriu a CPI, a gente viu também que tinha fornecedores com pagamento em atraso, não era somente os médicos. Alguns fornecedores se propuseram, pediram para vir participar das oitivas, e alguns a gente está convidando, né? Em forma de intimação. Entendi. Inclusive, entender, por exemplo, por que o senhor não recebe o pagamento devido. E ajudar a gente a receber, né, também, né? Esperamos que sim. Senhor Vinícius, muito obrigado pelas declarações aqui prestadas à CPI. Declaro encerrada a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa noite a todos.